noite. Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez. Lembrando que essa aqui é a 10ª live. Nós estamos fazendo semanalmente aqui. Outra vez sem pretensão alguma, simplesmente de compartilhar com os amigos certas reflexões, sempre baseados no tema da fé. Esse é o objetivo desse canal aqui. E até eu estou surpreso que eu estou conseguindo fazer 10 semanas a seguidas, né? Que a gente tem que perseverar no assunto. O tema de hoje, nós vamos abordar muito o tema entre relacionamento pais e filhos sobre a fé. Não é relacionamento de pais e filhos do ponto de vista comportamental, do ponto de vista educacional, não. A visão do relacionamento de pais e filhos sobre a fé. Vou começar, para poder começar a contextuar essa abordagem, falando de João 5, 9 a 21. E fala o seguinte, eu vou falar com as minhas palavras, obviamente que vocês podem buscar no Novo Testamento, o Evangelho de João, vocês vão ver lá, escrito de forma original, né? Mas Jesus, ao subir a Jerusalém, ele foi a um lugar onde era chamado de Betesda, o tanque de Betesda. Em hebraico, o tanque de Betesda, em algumas traduções, significa o tanque da misericórdia. O que era isso? Era um tanque de água, rodeado por 5 colunas, e ali se reuniam os aleijados, os leprosos, os doentes, os coxos, e eles ficavam em volta do tanque, e quando a água se agitava, aquele primeiro que se molhasse no tanque de Betesda seria curado. Esse era o entendimento da época ali. Jesus, ao chegar ao local, ele viu um paralítico. E era um dia de sábado. Ele viu o paralítico e falou: há quanto tempo você está com essa enfermidade? Ele respondeu: há 38 anos eu estou com essa enfermidade. Ele falou: e você não se banhou ainda no tanque de Betesda? Ele falou: eu não consigo. Sempre que eu vou tentar, alguém entra primeiro, quando a água se agita. Jesus olhou para ele então e disse: levanta, pega sua maca e vai embora. Surpreendentemente, ele levantou, saiu andando, pegou sua maca e foi embora. Jesus desapareceu no meio da multidão. Os sacerdotes, ao verem isso, perguntaram para o paralítico: quem foi que te curou? Ele falou: eu não sei, era uma pessoa que estava aqui e tal, não sei quem. Mais tarde, Jesus encontrou com o paralítico, próximo ao templo, e falou: vi que você está curado, né? Mas eu queria te falar para você não cometer mais pecados, porque senão vai ficar muito pior a sua situação. Não cometa mais pecados. Após esse episódio, ele foi aos sacerdotes, o paralítico, e falou: quem me curou foi Jesus. Ao saber disso, os sacerdotes foram atrás de Jesus e falou: como você está fazendo uma cura num sábado? Na cultura judaica, no Shabat, no sábado, que é o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, não se pode fazer nada. Trabalhar, não se pode fazer nada. Qualquer dia eu até conto para vocês a minha experiência em Jerusalém, em Tel Aviv, do Shabat, que ainda muitas pessoas ainda seguem essa tradição do sábado. E Jesus responde, eles falaram: mas como que você está curando no sábado? Isso é um pecado. E ele respondeu: o meu pai, se referindo a Deus, ele trabalha todos os dias pelas pessoas. Todos os dias. Então,
não faz sentido eu não fazer o que o meu pai faz. E aí a gente tem uma resposta, eu vou ler a resposta de Jesus do jeito que está escrito lá. Em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois que se fizer, o filho semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. Então é extremamente importante essa passagem. Ele está falando, se referindo ao pai, a Deus, né? Ele como filho de Deus. Se a gente extrair esse trechinho que ele fala que o filho faz o que ele vê o pai fazer, e só pode fazer por causa disso, e semelhantemente vai repetir o que o pai faz, eu quero trazer então agora o tema para a nossa discussão. Já que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e nós temos filhos, não é o pai homem, nós estamos falando aos pais. Né? Já como Deus nos criou a sua semelhança, nós temos que aprender a fazer as mesmas coisas, ou seja, os filhos da gente vão fazer o que a gente fizer, né? O que a gente demonstrar. Então eu vou debater um pouquinho sobre isso. Outro dia eu estava em um local e um conhecido nosso, aqui da minha família, falou assim: nossa, Daniel, o mundo está tão difícil para a juventude hoje, não tem mais limite, não tem mais nada. Os que estão de bem de vida são egoístas, não tem limite para bebida, não tem limite para nada. E os que não têm estão sempre focados em pegar dos que têm, roubar um celular, roubar isso, roubar aquilo. E não tem jeito, o mundo está muito perdido. Né? E eu acho que é muita falta de educação. E eu lhe disse o seguinte: a educação, quantas pessoas você conhece que os pais educam os filhos na fé e na verdade que está escrito no manual de sobrevivência? Quantos pais vocês conhecem? Inclusive a gente mesmo. Quantos fazem isso? O que está faltando é isso. Porque a verdade está escrita ali. A fé está ali, colocada. A gente não gasta mais tempo para conversar com os filhos, nem com os problemas do dia a dia dos filhos. Quanto mais vai gastar tempo para falar sobre fé com os filhos. E aí essa geração vem vindo. A conversa direta, como que eu vou conversar diretamente sobre fé com meu filho? Eu tenho um filho aqui. Mas não importa. Como eu conseguirei falar sobre fé com ele se eu não demonstrar verdadeiramente que eu tenho fé? Porque os filhos da gente, percebem a verdade. O exemplo é silencioso, ele não precisa ser falado. A criança pequena percebe no pai e na mãe os exemplos e as virtudes do pai e da mãe. Então, eu não consigo convencer meu filho a ter fé se eu também não tiver fé. Então, é um assunto bem complexo, mas é um assunto de reflexão profunda para nós todos, da nossa geração. Das gerações que vêm vindo também, né? Então, eu não consigo. O exemplo bom ou ruim, eles percebem, sem ser falado. Então, eu tenho que falar sobre fé, falar sobre a verdade, do que é o certo e o errado, mas eu tenho que agir com os meus exemplos, sem precisar falar. Existe o efeito contrário. Se cada geração passar e que os pais menos falam de fé com seus filhos, nós vamos ter uma geração degradada e os relacionamentos sociais muito destruídos. Porque os ensinamentos de amor, de respeito ao próximo, de caridade, de misericórdia, respeitar o pai e a mãe, vai se perdendo no tempo. Então, é preciso a gente refletir o que nós estamos deixando para as próximas gerações. Mas será que nós estamos deixando liberdade demais, sem colocar limites,
sem colocar uma certa disciplina, um certo parâmetro do que é o certo e errado, se a gente deixar totalmente solto, essa sociedade vai se degradando cada vez mais. E o mundo, né? O mundo já falou para os nossos filhos o que eles acham que é a verdade. Não foi baseado no manual ali, foi baseado num outro manual. Pode tudo, experimente tudo, aproveite cada dia da sua vida sem responsabilidade. Né? Quantos não querem fazer nada? Só vou aproveitar minha vida. Mas não é assim. Né? Você tem que ganhar com o suor do seu rosto. Né? Então, a gente precisa falar de fé, falar da verdade, falar do que é o certo e errado para os filhos, né? Sempre dando um exemplo, porque não adianta a gente falar e não fazer, né? Como eu tenho falado aqui. Existem filhos com pai e mãe, mas eles são órfãos da fé, porque o pai e mãe não têm fé. Então eles são órfãos na fé. Tem pai e mãe, mas são órfãos na fé. E existem pessoas que são órfãos de pai e mãe fisicamente, que está lá numa entidade filantrópica, muitas dessas entidades religiosas, de vários tipos de igreja, que está lá aprendendo a palavra, está lá aprendendo a fé, que é a salvação para ele se tornar uma pessoa honesta, trabalhadora e justa e ter alguma chance na vida. Então, o órfão físico, às vezes, ele não é órfão na fé. O filho com pai e mãe, às vezes, ele é órfão na fé. Né? Então, é uma reflexão que eu estou fazendo aqui. Né? O legado de uma vida sem fé é um legado de desilusão, de angústia, de solidão, de ansiedade, de egoísmo. É isso que a gente quer para os nossos filhos? E é isso que eles vão encontrar. A ansiedade de ter muita coisa, de conquistar tudo, de querer conhecer tudo, de querer fazer tudo. Isso gera angústia, gera ansiedade, gera depressão, gera solidão. Né? Será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? Quando a fé conforta, leva você a uma tranquilidade, sabendo que você vai honrar seu pai e sua mãe, e a sua vida será uma vida honrada, que você vai construir passo a passo, assim como está ensinado, tá escrito ali naquele livro de sobrevivência lá. E assim, e o que mais me assusta nessa conversa é o que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, vão olhar para os seus filhos e vão fazer exatamente igual. Se nós somos homens sem fé, teremos filhos sem fé. E esses filhos sem fé terão filhos sem fé. E assim as gerações vão se degradando em relação à fé. É hora de se refletir sobre isso. Nunca é tarde para a gente buscar ensinamento, conhecimento, a verdade. Né? Um exemplo que eu queria dar aqui é que uma pessoa muito próxima a mim me contou um caso aqui, que dizia o seguinte: numa fila para entrar no presídio, estava lá uma mãe com uma criança, levando lá os mantimentos, provavelmente para o marido dela preso, né? E com o menininho. E essa pessoa chegou na fila e perguntou para o menininho: você está na escola? Ah, eu tô. O que você vai querer ser quando você crescer? Ele respondeu: eu quero ser preso faxina, igual ao meu pai. O pai dele era preso faxina, que é aquele que tem um pouquinho mais de privilégios dentro da cadeia. O filho faz o que o pai ensina,
que o pai faz. Ele não age por si. A verdade e a fé não estava presente naquela criança. Talvez um dia ele encontre a verdade. Eu não estou julgando isso. Só estou dizendo que o ensinamento vale mais, o exemplo vale às vezes mais que o ensinamento. Mas a única forma de você entender a verdade é estudando o que está escrito no Manual de Sobrevivência, que eu chamo a Bíblia Sagrada. Então, é uma história real, né? Eu não estou contando uma história que não é real. Então, a gente tem que, eu falo sempre para minha esposa, o filho não importa quantos anos ele tem. Se é 5, 2, 7, 15, 18, 30, 40. Orai e vigiai. Acompanhe a vida do seu filho. Tente dar algum exemplo de fé, de verdade. Não faça ele viver com as suas verdades. Faça ele viver sem os seus defeitos. Já é um grande passo. Então, há uma reflexão forte, né, de uma certa forma, porque a gente não controla todas as variáveis, né, com certeza. Mas é uma reflexão forte. Eu vou ler aqui um trechinho de Efésios 6:1, que supostamente é atribuído ao apóstolo Paulo. E ele fala da relação entre filhos e pais. Eu vou ler aqui rapidinho. E ele fala o seguinte: vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais, no Senhor. Quando ele fala no Senhor, ele está se referindo aos ensinamentos de Cristo. Porque isso é justo, ou seja, isso o torna uma pessoa justa e honesta. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você não honra seu pai e sua mãe, sua vida nessa terra é absolutamente encurtada, com certeza. E vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. A forma de ensinar não é afrontando seus filhos, não é obrigando seus filhos, não é maltratando seus filhos, não é desafiando seus filhos. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É isso que fala esses dizeres de Paulo. Na doutrina, que é a doutrina cristã, e a admoestação do Senhor. Com disciplina, ensinando o que é o certo e o que é o errado. E aí, eu queria fazer uma reflexão para terminar muito forte, que é o seguinte: não tire a chance dos seus filhos conhecerem a verdade. A verdade os libertará. E ensina-os a viver na luz e não na escuridão. Então, esse é o meu pedido de hoje, para nós todos, para fazer essa reflexão. Será que estamos fazendo o nosso papel correto? Será que nós abandonamos a fé e os nossos filhos têm interesse zero pelo tema da fé? Será que a gente está dando a chance para eles de conhecer a luz, de conhecerem a verdade que os libertará? Vale a reflexão. Graça e paz. Até a próxima semana.